É hora de falar sobre o Cruzeiro, que segue com dificuldade no anúncio de reforços, mas pode ter nos próximos dias a garantia de 23 milhões de reais em caixa. É que quando o Cruzeiro emprestou o Marlon para o Grêmio, ficou combinado que se ele batesse 25 partidas, o Grêmio seria obrigado a comprá-lo. E a cláusula de obrigação de compra está estipulada em 3 milhões e meio de euros ou 23 milhões de reais. O Marlon já esteve em campo em 17 partidas pelo Grêmio, ou seja, restam apenas 8 jogos para que o tricolor gaúcho precise ficar em definitivo com o atleta, assegurando 23 milhões de reais. Dinheiro que vai ser importante para o Cruzeiro na busca por contratações. Em relação ao lateral esquerdo, o problema está super resolvido. A verdade é que o Kaique tem dado conta do recado, uma das excelentes opções entre laterais esquerdos do futebol brasileiro nesse momento. Importante contar ainda que o Cruzeiro espera para essa semana Luiz Sinisterra, jogador do Bournemouth, e tenta mais um atacante de lado de campo. Bora falar agora sobre Pablo Mari. Você lembra dele? Zagueiro espanhol, hoje com 31 anos de idade, foi um dos destaques do Flamengo durante a campanha de 2019. Ele e Rodrigo Caio formaram uma dupla de zaga das mais elogiadas do Brasil. Ele acabou sendo vendido para o Arsenal, não se destacou no clube inglês e tem peregrinado por clubes italianos. Nesse momento pertence à Fiorentina. E na Itália, afirmaram nessa semana que 4 clubes brasileiros tentaram a contratação do Pablo Mari: Cruzeiro, Botafogo, Grêmio e Corinthians. De acordo com a publicação italiana, Olympiacos e Alavés também teriam demonstrado a intenção de ficar com Pablo Mari. Mas a tendência é que o espanhol acabe permanecendo na Fiorentina. Ele foi comprado no fim da temporada passada, chegou para a reta final e foi titular em 12 dos 13 jogos que disputou. O primeiro jogo, ele se adaptando ao time, ele entra no decorrer da partida e nas 12 partidas finais do campeonato italiano ele joga todas como titular e atuando pelos 90 minutos. Dá para imaginar que o Pablo Mari permaneça por lá. Contrato na Fiorentina até junho de 2027, está avaliado em 3 milhões e meio de euros. Fiorentina havia o comprado por 1 milhão e 800 mil euros. Só uma curiosidade, Pablo Mari representou um dos melhores negócios recentes feitos pelo Flamengo. O rubro-negro havia o comprado do La Coruña por 5 milhões e meio de reais e depois o vendeu para o Arsenal por 63 milhões de reais. Com detalhe, o Arsenal ainda foi obrigado a pagar mais dinheiro ao Flamengo nos anos seguintes por conta de bônus alcançados. Boa tarde, viu, Tiago? Um abraço para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, a Ale Oliveira também. Eu acho que é um ponto que precisa ser visto de uma maneira positiva diante das circunstâncias, né? Primeiro porque enfrentar o Mirassol lá no interior de São Paulo vai ser sempre uma tarefa difícil, tirou pontos do Cruzeiro ontem, a tendência é que tire de outras equipes, tanto que o Mirassol ainda não perdeu como mandante. E também analisar a circunstância em que o Cruzeiro foi para esse jogo, muito desfalcado, não só dos seus titulares, né? O William, o Christian, o Lucas Romero e o Kaique, mas também desfalcado de alguma opção no banco de reservas, né? Como o próprio Marquinhos, que vinha entrando e que, apesar de não estar conseguindo ser aquele atacante que muda a história do jogo, pelo menos é uma alternativa a mais ali para o técnico Leonardo Jardim. Então, acho que diante de tudo isso, dá para você considerar que é um ponto que lá na frente pode fazer a diferença. Mas acho que pode fazer mais a diferença no objetivo do Cruzeiro de seguir lutando aí pela vaga na Libertadores, que o clube coloca como prioridade, do que necessariamente na briga pelo título ali, porque agora o Flamengo conseguiu se espaçar, tem o Palmeiras também chegando e ainda com 2 partidas a menos. E foi um Cruzeiro que sentiu falta dos seus titulares, o lado direito em especial ali com o Jonathan Jesus e o Eduardo acabou não funcionando tão bem, o Cruzeiro teve problemas de marcação, o gol do Mirassol é muito condicionado pelo fato de que o Wallace já estava amarelado, então ele fica ali na indecisão de partir ali para o duelo mesmo individual. O fato dele estar amarelado ainda no segundo tempo em campo parte da falta também de alternativas para essa posição, já que o Leonardo Jardim não tinha um outro primeiro volante no banco. Então tudo isso precisa ser analisado. Mas concordo que ele mexe pouco no time, acho que ontem em especial, diante da circunstância, você jogando fora de casa, é um jogo importante, você vinha de 2 derrotas como mandante, precisava se recuperar. Eu acho que às vezes o Jardim poderia ousar um pouco mais. Eu acho que ele fica muito preso à
característica dos jogadores que ele tem no banco de reservas. Então, o Gabigol é o substituto do Matheus Pereira ou do Caio Jorge. Se eu não vou tirar nenhum dos dois, então não cabe o Gabigol nesse time. Eu acho que tem que caber. Num segundo tempo, eu acho que num jogo complicado, você não pode ter um jogador dessa qualidade e ele ser inutilizado. Ainda que o Gabigol não faça gols, mas ele puxa uma marcação, ele abre espaço para um companheiro, ele preocupa a defesa adversária. Acho que ele tem que ter um pouco mais de repertório para utilizar o Gabigol com outras características, de outras formas, se não só quando o Matheus Pereira, por exemplo, for substituído. Aí ele opta pelo Lautaro. Eu confio muito mais que o Gabigol possa fazer algo do que o Lautaro. Mas por que o Lautaro entra? Pela característica, porque ele era um jogador ali mais de velocidade, para um contragolpe, que era o que o Cruzeiro tentava no segundo tempo. Então acho que essa é minha crítica. Talvez tentar ousar mais, tentar inserir mais o Gabigol, até para que ele também não se desmotive, né, Thiago? A informação, inclusive, é que o Gabigol já pensa assim em deixar o Cruzeiro, né? Não vai dar pra manter o Gabigol. E aí eu penso, viu, Ale, até no custo-benefício. O Cruzeiro investe uma baita de uma grana. O Gabigol tem potencial, e se de fato o Jardim não pensa nele como solução, não vê no Gabigol nem para segundo tempo, né? Nem para os minutos finais para dar um gás, então talvez seja o melhor para ambas as partes, não só para o Gabigol, mas também para o Cruzeiro. Aqui há de se registrar, hein? Nunca fez bico, nunca deu uma declaração se queixando, nunca foi para rede social falar mal do treinador. Até aqui, um exemplo de profissional, o Gabigol. Mas se não tá rolando, não tá fluindo, não tá sendo utilizado, talvez o melhor caminho seja a saída. Ale Oliveira, o que você pensa de Gabigol? E também sobre o jogo de ontem, Ale. Boa tarde. Muito boa tarde, viu, Thiago, companheiros, e também essa audiência que sempre nos consagra como a maior rádio do Brasil. Eu perguntei para dois comentaristas de arbitragens, dois ex-árbitros que a ética não me permite falar o nome, Loeblin e Salvio Espíndola Fagundes, ok? E os dois falaram que sim, foi pênalti. Eu sei que você não me perguntou, mas eu já vou falando. Pênalti, movimento adicional, intencional. O toque na mão causa impacto no jogo. Como foi mão do jogador do Corinthians contra o Bahia, gol anulado. Então são dois especialistas na área que... O movimento adicional é muito claro, né? O Jardim usa a expressão de manchete de vôlei. Cara, e você sabe que pra mim tem algumas percepções no campo que ficam muito latentes. Olha a reação dos jogadores do Mirassol. Todo mundo fica... A reação do próprio... A reação do próprio jogador, né, Thiago? Ele olha pro chão no momento exato para ver se ele estava dentro ou fora da grande área ali, porque ele sabia que seria marcado o pênalti. Ele mesmo se entrega. Eles ficam perplexos assim, deu ruim. Nem eles acreditam, mas o senhor Bruno Arleu, que aliás, já falei aqui, ele tem uma coleção de lambança no Brasileiro desse ano. Não precisa ir muito longe, não, no Brasileiro desse ano. Dito isso, Ale Oliveira, o pontinho para ser comemorado e o porquê o Cruzeiro cai tanto no segundo tempo. Tantas e tantas vezes o Cruzeiro cede resultados na etapa final, Ale. Eu tô muito à vontade para falar, viu, Tiagão? Porque eu entendo o Léo Jardim o melhor técnico do turno do Campeonato Brasileiro, embora fazendo sempre algumas ressalvas. Essa aí das substituições, elas realmente são muito impactantes. Ontem, eu achei que, assim como ele falou que tem 30 anos, né, de futebol e vitoriosos, é uma carreira gloriosa do português, técnico do Cruzeiro e tal, e ele não entendeu ainda que ele pode fazer a substituição no intervalo, pode fazer a substituição com 5 minutos do segundo tempo. E só pra te justificar e garantir o que você está dizendo, não é porque não está ganhando que o Ale está dizendo isso, não. Era você, Cruzeiro e Flamengo, comentando. Exatamente. Eu estava na transmissão e você disse, olha, o Cruzeiro fez um jogo magistral, o Cruzeiro ganhou, mas vou abrir um parênteses. Ele não pode massacrar o time como está fazendo, levando até as últimas consequências, sem promover alterações. Isso o Cruzeiro, líder do campeonato, batendo os grandes. Agora que não está vencendo, outras pessoas adotaram esse comentário, essa crítica que você já vinha fazendo, mesmo quando o Cruzeiro vencia, Ale. Porque naquela oportunidade, o pênalti do Gabigol, que ele perde, depois faz no rebote, a jogada foi do banco de reservas, Eduardo, Bolassi e Gabigol. Então, assim, não tem nenhuma explicação para ele não utilizar o banco de reservas. Essa história aí que ele não confia no banco. Meu cara, não é. Você tem um Mateuzinho no banco de reservas, que seria titular na maioria dos times, deveria ser titular no Cruzeiro, inclusive ontem, deveria ser titular. O Matheus Henrique.
O Matheus Henrique, ele ama o Eduardo de uma maneira assim, olha que eu vou te falar, hein? Mas mesmo que ame, dá 25, 30, filho, você tem que dar um gás novo. O Wanderson, eu tenho 2 filhas, a Cecília e a Malu. Eu não amo minhas filhas como ele ama o Wanderson, que não faz um gol desde que nasceu um atacante. Então, assim, eles têm a importância dele, como o Christian também tem a importância, tem o valor deles, principalmente nos jogos contra os grandes. Essa estratégia do Léo Jardim é maravilhosa, deu muito certo contra os times mais poderosos do futebol brasileiro, mas existem variações, existem outros jogadores. O Mateuzinho deveria ou sair jogando ou entrar antes. Ele tinha no banco o Bolassi, que sempre entra e faz uma fumaça no jogo. O Gabigol, eu falei em algum programa aqui, e isso aí é uma informação, não é um chute. O Gabigol não aguenta mais. Ele treina, ele entra faltando 2 minutos, entra bem, ele dá entrevista falando bem, ele só fica com o grupo, ele fica lá pulando no aquecimento, comemorando, lateral. Ele não aguenta mais, ele tá certo. Ele tá certo a partir do momento... Ontem eu achei que foi uma sacanagem. Você colocar a segunda substituição, você só faz 2. O Mirassol tem um elenco melhor que o do Cruzeiro? Não. Ele fez 5. O cara fez 5. Primeiro ele colocar o Lautaro Dias já é um desrespeito. Um torcedor do Cruzeiro. Faltando 2 minutos. E não colocar Gabigol, não colocar Bolassi. Outra coisa, ele tem os meninos no banco. Ele que gosta tanto de menino, que gosta de trabalhar com menino. Tem o Murilo. O Japa. O Kenji, o Japa. Não dá pra botar os caras pra botar um pouco mais de gás, já que o jogo dele é muito físico, é muito intenso. Então, assim, uma coisa. O Léo Jardim, maravilhoso, sensacional. Primeiro treinador do turno, mas ele não é o dono do Cruzeiro. Ele não é o dono. Parece que ele é. Talvez até seja, a gente não sabe. Mas alguém tem que chegar para ele e falar, professor, seguinte, você não pode fazer só uma substituição no jogo. Você não pode botar os caras que são bons faltando 1 minuto. Outro dia ele botou o Mateuzinho aos 93. Eu não tô brincando, eu tô falando sério. Ele botou o Matheus Henrique aos 93 minutos. Então, assim, ele é ótimo treinador. Só que ele não é o dono do clube, não é o dono da razão. Não foi ele que inventou a bola. Não foi ele que inventou a bola. Então, eu acho que ele precisa rever alguns conceitos, ou alguém dentro do Cruzeiro chegar para ele e conversar com ele. Professor, você acha que o Gabigol, ele tem tantos gols, ele ganhou tantos títulos, ele fez tanta coisa. Aqui no Cruzeiro, quando ele entra bem, ele tá treinando, ele não abre a boca, não reclama, não vai... Você acha que ele não pode jogar? Ele nos custa quase 3 milhões, professor. Fora isso, né? O Matheus Henrique era o melhor jogador do time. Hoje ele é reserva do Wanderson, do Eduardo... O Gabigol, ontem é o seguinte, o Cruzeiro tinha 154 desfalques. 154. O Gabigol nem entrar no jogo. O time não estava ganhando o jogo, não. Ele espera tomar um empate para fazer a primeira alteração. Então, assim, ele é ótimo treinador. Eu acho que a campanha é acima do que a gente esperava. Tá tudo bem, ninguém tá falando, tem que trocar o... Nada disso. Mas alguém que entende de futebol no Cruzeiro tem que chegar pro professor e falar, professor, vamos conversar um pouquinho? Por que você usa esse expediente? Me explica aqui, qual que é o sentido? Porque na maioria das vezes dá errado. Então, você pode me explicar? Não, precisamos de outro jogador. Então vamos contratar algum jogador para você mexer no time. Agora, com 30 anos de futebol, ele não sabe que ele pode fazer alteração? Aí é loucura. 12:00 com mais 13 minutos. Vejamos como fica a sequência do Cruzeiro. Lembrando que o Cruzeiro teve tempo de sobra para descansar, para se preparar para esse jogo contra o Mirassol. O calendário, né, que foi desculpa aí dos últimos jogos, derrota para o Santos, sequência pesada, não foi o caso para esse compromisso diante da equipe do interior de São Paulo. Me assustou muito ver o Cruzeiro, depois de uma semana cheia, sofrer tanto fisicamente, né? É importante pontuar isso, porque o Cruzeiro estava sem jogar há muito tempo. Eu não imaginava o Cruzeiro se esfarelando fisicamente tão rápido no jogo. E aí, assim, até pegando novamente o recorte dos últimos 7 jogos, que o Cruzeiro venceu só 2. Contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, o que acontece no segundo tempo? O Cruzeiro cai muito. E aí, por pouco, se não fosse o Vidalba, acaba perdendo aquela partida. Contra o Ceará, a mesma coisa. A gente olha contra o CRB no Mineirão, Copa do Brasil, mesma coisa. Contra o Botafogo faz um ótimo primeiro tempo e sofre no segundo tempo. CRB lá, a mesma coisa. Aí pegamos Santos, nem se fala. E o Mirassol. Então, assim, é uma constância. Hoje é um fato que o Cruzeiro não é mais um time confiável como em outro momento da temporada.
tá em um sinal de alerta ligado dentro do que o Cruzeiro pretende na temporada, dentro de Brasileirão com o objetivo principal de G4, e aí na Copa do Brasil não existe o Cruzeiro não passar pelo Atlético Mineiro. O Cruzeiro tem que avançar por todo o contexto, especialmente por ter caído na Copa Sul-Americana, e eu não vou ignorar nunca o fato de ser um clássico, que o Cruzeiro tem que mudar essa história. Então, é algo preocupante, aí todo mundo precisa assumir a sua responsabilidade. A diretoria precisa a CBF para reclamar de arbitragem? Claro que precisa, mas que não olhe somente para isso. O Jardim, quando fala na coletiva de arbitragem, fala bem, mas por muitas vezes me pareceu terceirizar essa responsabilidade e me incomoda. Vendo de fora, me incomoda. Eu, como jornalista, tenho que ter senso crítico, senão eu preciso rasgar o meu diploma, né? E aí, quando eu olho para as substituições feitas pelo Leonardo Jardim, especialmente pela entrada do Lautaro Dias, primeiro que o Lautaro, em 19 de agosto de 2025, não tinha que estar no elenco do Cruzeiro. É um erro da diretoria ainda não ter negociado o Lautaro Dias. Não tem cabimento ele estar no elenco, com todo respeito ao profissional, que parece sério, comprometido, mas ele está fora dos planos já há algum tempo e a diretoria foi incompetente de até então não ter achado um bom negócio para o Lautaro Dias. Como o Lautaro entra em uma partida de ontem à frente de determinados jogadores. E aí, assim, podem fazer o malabarismo mais absurdo possível em questão tática, de que o Lautaro corre e se compromete. O Lautaro nunca vai ser solução para nada dentro do que o Cruzeiro precisa. Naquele momento o jogo estava 1-1. Se o Jardim quiser se defender, concordo com o Emerson, coloca ali um volante. Agora, se quer tentar o resultado, o Gabriel Barbosa poderia não fazer nada no jogo, mas é um cara muito mais capaz de resolver a partida do que o Lautaro Dias. E aí tem um ingrediente importante, né? Para quem acompanhou a transmissão no Sport TV, o repórter fala que houve uma orientação do Jardim ao Lautaro Dias para que ele formasse uma dupla de ataque com o Caio Jorge. De início, até parece que o Lautaro tenta fazer isso. Depois ele vira mais ponta, né? Aí ele joga mais aberto pela direita, o Matheus Henrique acaba sendo deslocado pela esquerda. Mas principalmente nessa ideia de dupla de ataque, não tem justificativa nenhuma o Lautaro Dias à frente do Gabriel Barbosa. Mas não tem mesmo, nem no planeta Terra, nem em Nárnia, não dá para ficar olhando para isso e tentando fazer um malabarismo que não faz sentido algum. Mas é a capacidade física do atleta. Gente, não é só capacidade física que pode fazer com que um jogador entre em campo. E aí, para um Gabigol que está no banco de reservas e vê o Lautaro Dias, que o Cruzeiro está tentando a qualquer custo o negócio para ele não consegue, à frente dele, é claro que isso desmotiva o jogador. É um fato. O Gabriel Barbosa é o principal expoente técnico do Cruzeiro, se tratando de banco de reservas. Aqui eu não estou falando de titularidade para ele, mas para mim é surreal ver o Lautaro Dias em específico à frente do Gabigol. E o próprio Lautaro à frente do Kenji, do próprio Bolassi também. Para mim, isso não fez o menor sentido e me incomodou profundamente. E é um momento que o Leonardo Jardim, que é bom treinador, que faz um bom trabalho, está sendo instigado a se reinventar. É claro que há a falta de reforços, isso complica o trabalho do Jardim. Ele não está tendo o melhor suporte para fazer o trabalho que deveria ter e que merecia ter esse suporte. Ele tem suporte de salário, de estrutura, mas de elenco claramente não tem. O Jardim pediu reforços em junho, estamos em 20 de agosto e não chegou ninguém. Semana que vem tem quartas de Copa do Brasil. Agora, se é o elenco que o Jardim tem, eu creio na capacidade dele de se reinventar, de se adaptar a algumas questões. E aí eu vou usar até exemplos de treinadores que hoje estão há mais tempo no futebol brasileiro e que conseguem fazer que seus times façam melhores campanhas do que o Cruzeiro. Vamos olhar aí para o Felipe Luiz, Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. O que acontece depois da eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro? Felipe Luiz passa a ser flexível com Arrascaeta e Pedro. Para quem acompanhou a Copa do Mundo de Clubes e algumas falas do Felipe Luiz, sabe que ele estava bem injuriado com essa dupla, né? Falava muito de intensidade e aspecto físico. Felipe Luiz volta a testar essa dupla como titular no último domingo. Pedro faz 2 gols, Arrascaeta participa dos 3. É uma dupla que deve aparecer mais vezes. Aí eu vou falar de um caso... Rapidinho na sua pergunta aí. Qual dos dois que marca, Caio? Então, mas faz gols, mas resolve jogos, né?
E pro Gabriel, por que não pode jogar às vezes com o Caio Jorge? Agora, usando um outro exemplo, Gabriel, de um outro cara que está mostrando capacidade de se reinventar com o que tem, Abel Ferreira. O Abel é eliminado da Copa do Brasil, perde antes disso Estevão e Richard Rios, mas principalmente o Estevão. O que o Abel passa a fazer a partir do jogo contra o Universitário? Flaco Lopes e Vitor Roque, juntos. Uma dupla que em algum momento ele já torceu um pouco o nariz, porque achava que o time poderia ficar desequilibrado, achava que não poderia ter encaixe. Flaco Lopes e Vitor Roque, no segundo tempo contra o Ceará, antes do jogo contra o Universitário, decidem o jogo contra o Universitário, arrebentam, e aí no jogo contra o Botafogo, de novo, vão bem. O Flaco foi pré-convocado para a seleção da Argentina e o Vitor Roque vive o melhor momento dele com a camisa do Palmeiras. Será que o Jardim não tem capacidade de fazer jogadores renderem mais dentro do elenco? É claro que tem. O Jardim é muito bom treinador, mas ele precisa colocar essa capacidade dele à prova. O próprio Abel Ferreira já falou, né? O Brasil não é para amadores, e de fato não é. O Jardim é o grande treinador, só que nesse momento precisa colocar a sua capacidade à frente do Cruzeiro, para que o Cruzeiro não venha se esfarelar em um momento tão importante da temporada e acontecer o que aconteceu no ano passado. É um contexto diferente nesse ano? Sim, um pouco diferente. Mas para mim o Jardim precisa fazer mais. E em paralelo a isso, também tem uma diretoria que precisa agilizar em suas ações que estão cada vez mais tardias. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.